Oi, oi, meus amores! Bora para mais uma live. Hoje a gente vai falar de gestação. Por acaso você engravidou e o seu intestino prendeu? Bom, se isso já aconteceu com você, ou se você tem alguma amiga grávida, uma filha que tá grávida, alguém aí da sua convivência que tá grávida, essa live pode ajudar bastante ela para passar por esse processo de intestino preso, de constipação na gestação. Então eu vou te explicar por que isso acontece e como que você vai resolver isso, tá bom? Bom, então primeira coisa, gente, por que é normal, né? Por que é comum que a pessoa engravide, ela fique grávida e ela fique com o intestino preso? Porque quando a gente engravida, a gente tem ali uma alteração hormonal. Então, normalmente há um aumento de progesterona, né? Há um aumento de progesterona que é fisiológico, que é normal, que é natural e que deve acontecer quando a gente pensa em uma gestante. E esse aumento de progesterona, ele pode levar a constipação intestinal, tá? Então, quando eu tenho um aumento de progesterona em níveis muito altos, né? Quando a gente pensa em uma gestação, eu vou naturalmente ter uma tendência a ter o intestino mais preso, a ter uma constipação intestinal, certo? Então, esse é um motivo pelo qual o intestino fica preso. Gabi, eu tô grávida, meu intestino prendeu, o que eu faço? Bom, vamos entender algumas coisas. Então, a gente pode ter esse aumento pela questão hormonal, que é o aumento de progesterona, e a gente também pode ter esse aumento quando a gente pensa mais no final da gestação. O que acontece? O bebê ele vai crescendo, aquele útero vai aumentando e, consequentemente, esse útero vai pressionando o seu intestino, tá? Então, o útero ele começa a pressionar o intestino e a mulher, naturalmente, inconscientemente, ela começa a travar ali aquela região de onde saem as fezes. Então, aquele último esfíncter ali no final do reto, muitas vezes a mulher vai começar a contrair aquele esfíncter e as fezes não vão conseguir passar. E aí, consequentemente, ela vai ter uma dificuldade maior de evacuação. Tá? Então, as duas causas principais de ficar com o intestino preso na gestação é o aumento de progesterona e a contração involuntária do esfíncter que fica ali no finalzinho do reto, tá? Que fica ali no finalzinho do intestino. Inclusive, essa contração do esfíncter, muitas vezes ela permanece depois da gestação, justamente porque a mulher, ela se acostuma a contrair aquilo ali, mesmo quando ela já não está mais grávida, mesmo quando ela já teve o bebê. Então, ela continua contraindo aquele final ali do intestino, como de uma forma inconsciente, não é consciente. E quanto mais você contrai, mais aquele cocô fica ali dentro e mais difícil é de conseguir ir ao banheiro. Por isso, a constipação é tão comum na gestação, tá? Bom, então quando a gente pensa nisso, a gente tem que encontrar estratégias que vão ajudar a reduzir essa constipação, a deixar essa constipação um pouco mais leve. Muitas vezes a gente não consegue resolver 100%, principalmente se a mulher já for constipada antes de engravidar, né? Por isso que o ideal, gente, para quem quer engravidar, é de fazer uma programação dessa gestação, né? Então, de fazer um acompanhamento nutricional, pelo menos ali 6 meses a 1 ano antes de engravidar, para regular o intestino, para regular a microbiota e, consequentemente, ter uma gestação mais saudável, tá? Bom, dito isso, o que a gente tem que entender? Quando a gente pensa intestino preso, a primeira coisa que nós precisamos fazer, e principalmente quem está grávida, é beber água. Então, a água ela é importante para várias coisas, mas no caso da gestante, tanto para o funcionamento intestinal, quanto para a prevenção de infecção de urina. A infecção de urina é muito comum na gestante, né? E é algo que nela pode ser muito perigoso, né? Não é tão comum, tão tranquilo como é para uma pessoa como quando ela não tá grávida, né? Então, a infecção urinária na gestante, ela pode se complicar e, consequentemente, causar um problema mais sério para ela, tá? Então, quando eu bebo água, eu vou estar ajudando o meu intestino e eu vou estar ajudando também na parte da prevenção de infecção de urina, certo? Bom, depois disso, a gestante precisa adequar o consumo de fibras da dieta, principalmente fibras solúveis. Quando a mulher está grávida, ela não pode comer folhas, né, vegetais crus, frutas cruas fora de casa. Por quê? Porque eles correm o risco de estar contaminados, né? Então, com salmonela ou com vermes, né? Com toxoplasmose e tudo mais. Então, não é indicado, não é interessante que essa gestante consuma vegetais crus fora de casa. Isso pode ser um problema para aquela gestante que almoça fora, né? Que almoça em restaurante. Então, aí tem que prestar bastante atenção nesse consumo de vegetais. E também, além disso,
prestar bastante atenção no consumo de frutas, tá? Então, muitas vezes, principalmente no começo da gestação, a mulher, ela tende a ficar com o paladar mais voltado pro doce, ela tende a querer comer um pouco mais de doce e deixa as frutas de lado. O que a gente precisa entender, gente, é que quando no seu lanche da tarde você troca uma fruta por um pão, o problema não é só você comer o pão, mas você deixar de comer a fruta, que é o que normalmente vai acontecer com aquela mulher que tá com o paladar mais voltado para o carboidrato, que tá ali com uma alteração hormonal importante. Então, ela muitas vezes deixa de comer uma fruta, por exemplo, no café da manhã, no lanche da tarde, e começa a comer algum alimento que é mais obstipante, que tende a prender o intestino. Então, pão, bolacha, bolo, pão de queijo, coisas nesse sentido, tá? Então, atenção para a ingestão de frutas. E também, algo que é bem importante é manter o exercício físico, né? Então, quando a gente pensa em uma gestante, a maioria dos médicos vai indicar ficar sem exercício físico nos 3 primeiros meses, né? No primeiro trimestre é indicado ficar ali sem exercício físico para grande parte das gestantes, principalmente aquelas que não são muito ativas, que já não faziam exercício antes da gestação, tá? Porém, é uma coisa que pode também contribuir para o intestino preso, já que a gente sabe que o exercício físico é uma das coisas que mais ajuda a melhorar a constipação intestinal, tá? Então, ficar atenta também. Então, muitas vezes você não pode fazer o exercício físico que você já fazia ali naquele primeiro trimestre, mas fazer um alongamento, fazer uma caminhada, fazer alguma coisa que movimente as suas pernas já pode ajudar bastante a melhorar e incentivar esse intestino a funcionar, tá? E além disso, a gente tem que também lembrar no cuidado com o consumo de alimentos constipantes, né, obstipantes. Então, pães, bolachas, excesso de arroz, bolacha de arroz, tapioca e leite derivados. Então, são alimentos que vão prender. E como eu disse para vocês, a gente junta o fator da progesterona estar mais alta com o fator dessa contração, dessa compressão, né, do intestino, do útero no intestino, e consequentemente isso vai fazer com que a mulher trave lá, né, no final do intestino. Então, se além disso ela ainda fizer todas essas coisas erradas e comer muitos alimentos obstipantes, ela naturalmente vai ficar com o intestino preso, tá? Então, é bem importante que a gente olhe para tudo isso. A gente tem que entender que é mais normal, aumenta as chances de uma mulher, principalmente que já é constipada, ficar com o intestino preso na gestação, mas a gente precisa regular esses fatores todos que eu falei pra vocês. Então, vamos recapitular? Primeira coisa, para não ficar com o intestino preso na gestação: beber a quantidade adequada de água. Segundo, equilibrar a quantidade de vegetais, tá? Principalmente vegetais crus, e preparar eles em casa, já que você não pode comer fora de casa. Adequar a quantidade de frutas da sua dieta, incluir frutas mais laxantes, como kiwi, mamão, abacaxi, manga, são frutas interessantes. Fazer exercício físico assim que liberada pela médica, mais fazer caminhadas ou qualquer coisa que estimule ali aquele movimento intestinal. E por fim, cuidado com alimentos obstipantes, então tapioca, pão, bolachas, biscoitos, coisas nesse sentido que podem também prender o intestino, tá bom? Então é isso, meus amores. São dicas práticas, bem fáceis de fazer, mas que podem fazer toda a diferença aí pra mulher que tá esperando um bebê, tá bom? Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários pra mim ou me mandar um direct. Um beijo e bom feriado pra você!